Olá, o Senhor tem me concedido lecionar teologia, conversar com alunos sobre a bendita Escritura. Tem sido um tempo proveitoso para a minha alma. Eu tenho sido bastante edificado. E ao invés de ensinar, sou eu quem tenho aprendido. O Senhor tem sido deveras misericordioso para o povo. Em uma das aulas, me foi feita uma pergunta sobre o que significa camelo passar pelo fundo de uma agulha. Respondi a pergunta e, devido ser um assunto bastante interessante, eu resolvi compartilhar a resposta com você. O Evangelho de Mateus vai registrar que, em certa ocasião, o Senhor Jesus afirmou: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. O que significa isso? O significado desta frase tem sido debatido ao longo do tempo e tem surgido interpretações diversas. E eu quero apresentar as três principais. Primeira interpretação. Alguns acreditam que o camelo que passa pelo fundo de uma agulha deve ser entendido como sendo uma corda e não um camelo. Quem defende essa interpretação levanta a hipótese de que talvez a palavra grega traduzida como camelo tenha sido trocada por engano por algum copista desavisado. Ele colocou a palavra camelo no lugar da palavra grega para corda. Uma segunda interpretação. Outros acreditam que o camelo que passa pelo fundo de uma agulha deve ser entendido como um camelo que passa por uma porta pequena. Quem defende essa interpretação alega que a agulha usada nessa passagem se refere a uma porta pequena que havia no muro de Jerusalém e que, para um camelo passar por ela, seria necessário que lhe tirassem todas as bagagens e, ainda assim, o camelo deveria se ajoelhar e ser empurrado, o que provocaria sérias escoriações. Há uma terceira interpretação, e essa terceira vai concluir que o camelo que passa pelo fundo de uma agulha deve ser entendido como sendo literalmente um camelo e uma agulha. Os que defendem essa interpretação afirmam que Jesus faz uso da hipérbole, isto é, um exagero de linguagem. Ele faz uso dessa figura de linguagem para expressar algo impossível. Três interpretações. E aí, diante delas, qual o melhor significado para as palavras do Senhor quando disse camelo passando pelo fundo de uma agulha? Os exegetas afirmam que as duas primeiras interpretações não têm fundamentação convincente. Além disso, elas são completamente sem sentido do ponto de vista linguístico. Sobre a hipótese de que o camelo ser uma corda, eles afirmam que não há qualquer evidência respeitável de que tenha havido uma troca de palavra nesse texto. Quanto à possibilidade da agulha fazer referência a uma porta pequena em Jerusalém, também não há nenhum indício histórico de que algum dia realmente tenha existido ali uma pequena porta apelidada por agulha. Além disso, por que alguém, porventura, contrariando a boa lógica de passar pela porta principal, iria insistir em empurrar seu camelo descarregado por uma porta pequena, maltratando o próprio animal? Por quê? Então, a primeira e a segunda explicação, segundo os exegetas, simplesmente parecem se esforçar ao máximo na tentativa de tornar possível o que Jesus estava declarando ser impossível. Então, a melhor interpretação é a de que Jesus comparou de maneira intencional, literal, o que estava falando a um camelo passando pelo fundo de uma agulha. O camelo era o maior animal que havia na Palestina. O fundo da agulha, a menor das passagens. Então, utilizando a hipérbole, isto é, um recurso onde se aplica um completo exagero na significação linguística,
O Senhor Jesus utiliza essa expressão para compor o seu ensinamento. Vale saber que, por muitas vezes, Jesus usou esse tipo de linguagem. Ao longo dos evangelhos, você vai perceber e ver o Senhor fazendo uso de linguagem figurada para os seus ensinamentos. No Talmud, existe uma expressão parecida, onde lemos: é mais fácil passar um elefante pelo fundo de uma agulha. Por que Jesus, então, usou a hipérbole para afirmar que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Qual a razão disso? Primeiramente, deve-se entender que, nesse contexto, entrar no reino de Deus significa obter a vida eterna, ou seja, ser salvo. Na expressão utilizada por Jesus, ele literalmente está dizendo que com muita dificuldade um rico entrará no reino de Deus. E essa dificuldade é tão grande a ponto de ser mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E isso ele usou de forma literal. Também é preciso deixar claro que Jesus não estava dizendo que um rico jamais poderá ser salvo. Ou seja, ele não estava reprovando a posse da riqueza, mas sim ser possuído por ela. Isso está muito claro no contexto em que essa passagem aparece, onde Jesus conversa com um jovem rico que foi incapaz de abnegar de seus bens para servir. O problema daquele jovem rico não era ser rico, era ser possuído pela riqueza. Ele era devoto à riqueza, o que lhe impedia de seguir a Jesus. Por quê? Porque não se pode, segundo Cristo, servir a dois senhores. Não se pode amar a Deus e a riqueza, a Mamon. Quando o jovem se retirou, Jesus então admoestou seus discípulos acerca do perigo das riquezas. Não da riqueza em si, mas de ser por ela possuído. E então o Senhor disse a famosa frase: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. É preciso saber que na sociedade judaica da época, as riquezas eram identificadas como um sinal da aprovação divina, da bênção do céu. Ou seja, para a sociedade judaica da época, as chances de um rico ser salvo eram enormes. Quando os discípulos perceberam que aquele jovem, com todo o seu dinheiro, com toda aquela bênção divina, havia sido reprovada por Jesus, profundamente chocados, eles perguntaram: quem é que pode ser salvo? Se ele é abençoado por Deus, se ele é um homem rico, e a riqueza é uma manifestação do agrado de Deus à pessoa, e se ele é um homem rico e o Senhor o reprova, quem é que pode ser salvo? Focado na pessoa do rico, o que o Senhor estava dizendo é que uma pessoa, por mais rica e poderosa que seja, ela nunca conseguirá, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio recurso, pelo seu próprio mérito, entrar no reino de Deus. Não obstante, diante da pergunta dos discípulos, a resposta de Jesus não se limitou apenas aos ricos. Ela se estendeu a todos os homens. Em resposta, o Senhor disse: para os homens, isso é impossível. O que é impossível? Entrar no reino de Deus pelo próprio esforço. Entrar no reino de Deus pelo próprio mérito. Para os homens, isso é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Com isso, o que o Senhor estava ensinando de forma bem clara, direta, objetiva, é que a salvação não é uma realização humana. Isto é, do princípio ao fim, a salvação é obra de Deus. Literalmente, seria mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que qualquer homem, seja ele rico ou pobre, senhor ou escravo, forte ou fraco, bom ou mau, conseguir se salvar por si mesmo.
O grande Spurgeon, príncipe dos pregadores, dizia: é mais fácil você secar o oceano com um copo do que entrar no céu pelo seu próprio esforço. Finalizo com Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Grande abraço, irmão. Ore por nós.